Olá! Estamos então de volta com o Papo Pop, o terceiro, diretamente de Guaíba, do Colégio Gomes Jardim, com o nosso querido amigo Valmir, que nada mais nada menos é um educador, jornalista, diretor do colégio aqui também, e por que não inspiração para vários jovens aí, e um dos criadores do projeto do Festival de Cinema Estudantil de Guaíba, que é muito bacana, tem todos os anos, inclusive o Papo Cult vai estar fazendo a cobertura desse projeto em Guaíba, e daí a gente vai hoje conhecer quem é o Valmir. Conhecer, especular, conhecer um pouco das histórias, aí um pouco da trajetória, né, Valmir? É isso aí. Obrigado pela presença, né? E vamos conversar um pouco sobre a nossa escola, nossos projetos e o que a gente está pensando pela frente, né? Para esse ano. Eu queria saber, assim, um pouco da tua trajetória pessoal. Lá na infância, tu já tinha uma ideia, assim, do que tu queria ser quando crescer? Ou pensava em ser alguma coisa e depois mudou de ideia? Como é que foi isso? Na verdade, eu sou lá do interior, né? Lá de Antônio Prado, na linha Gomercindo, né? Bem no interior mesmo. Mas e uma forma de nós poder estudar naquela época era entrar no seminário, né? Então, família grande, pouca terra, né? Então os pais disseram, não, então tu vai estudar, né? Então eles disseram, tu vai estudar e a forma para estudar era entrar no seminário. Então eu entrei no seminário, né? Durante muito tempo eu ia ser padre, né? Até fiz todo o meu ensino médio. Parte da filosofia foi no seminário. Eu ia ser padre Frei Capuchinho, né? Até vestia batina, tudo, né? Mas na hora H eu caí fora e disse, não. Chegou a fazer os votos de... Não, eu ia fazer, mas 6 meses antes eu caí fora. Desisti, pensando no quê? Tinha um momento na minha vida que eu disse, talvez eu possa fazer muito mais, né? Dentro da minha concepção da época, ao invés dentro de uma igreja, dentro de uma escola, ou através do jornalismo, né? Então, aí foi aí que eu segui a minha carreira, linkando um pouco a escola e o jornal, né? Ah, que legal. E a partir de que momento, assim, começou a... O que veio primeiro, o professor ou o jornalista? O jornalismo, né? Então, eu saí do seminário, né? A primeira coisa... Meu sonho é fazer jornalismo, né? E fui atrás, né? Disseram na época que Porto Alegre, aqui estava a PUC e a Famecos, era um dos melhores do Brasil, né? Aí fiz de tudo para poder entrar na Famecos, né? Consegui, né? Arrumei um emprego e banquei, né? Trabalhando de dia, estudando de noite, né? Para me formar em jornalismo, né? Então, primeiro veio o jornalismo. Aí eu estava me formando, procurei estágio em Guaíba, né? E aí a Folha Guaibense, a atual Nova Folha, me abriu as portas como estagiário e desde então, né, até hoje, estou trabalhando na Folha. Foi a minha única experiência de jornal, né? Em Guaíba. E aí logo em seguida me chamaram para dar aula, né? Tinha feito concurso para o Estado, para ser professor. Aí eu consegui conciliar o jornalismo e a questão da aula de filosofia e artes, né? Ah, muito legal. Então, entrou pelas portas da Folha aí, como primeira experiência. Começou como estagiário, legal isso, né? E como é que começou, assim, dentro da tua área como professor, começou a inserir esse projeto de inspirar os alunos nessa parte de audiovisual e a questão do cinema e tudo mais? Tudo foi uma coisa puxando outra, né? Eu fiz concurso para filosofia, só que quando cheguei aqui nessa escola não tinha filosofia, né? Na época. Era uma época que a filosofia não era obrigatória ainda, né? E aí eu cheguei, comecei a trabalhar na secretaria, eu entrei na sala de aula, faltava professor de artes, né? Aí comecei a trabalhar artes, né? O que eu vou trabalhar em arte? Minha formação, né? Aí, como eu tinha aprendido no jornalismo, a fotografia sempre foi uma paixão na minha vida e o cinema também. Eu aprendi várias cadeiras de jornalismo, no curso de jornalismo, sobre fotografia e cinema. Eu comecei no conteúdo de artes, trabalhar a questão, além da história da arte, no ensino médio,
trabalhar a questão da arte pela fotografia e a arte pelo cinema, né? E aí foi que surgiram vários projetos a partir daí, tanto pela fotografia e tanto pelo cinema. Então a porta de entrada, primeiramente, foi a fotografia e depois foi expandindo para... É isso. No início, depois de trabalhar a fotografia, eu motivava os alunos a fotografar a nossa cidade. E uma coisa que me espantou logo que eu cheguei em Guaíba é a baixa autoestima, né, dos alunos. Guaíba não tem isso, não tem aquilo. Guaíba só reclamavam de Guaíba. Aí eu comecei... Uma visão pessimista da cidade, do que a cidade tinha a oferecer, no caso. E aí, pela fotografia, aos poucos, né, eu comecei a mostrar para eles que não era bem assim. Eles, olhando a fotografia deles mesmos, que faziam da cidade, mas eu nunca imaginei que Guaíba fosse uma cidade tão bonita, né? Então, aos poucos, eles começaram até a mudar a visão da cidade em relação ao que eles tinham. Então, a fotografia, eu tentava, através da fotografia, que eles mudassem o olhar da cidade, né? E uma coisa interessante da fotografia, um projeto que nasceu, foi o Museu Municipal Carlos Nobre me abriu as portas para eles exporem as fotos, né? Então, em 97, eu fiz a primeira exposição dos alunos do terceiro ano, eles foram lá e exporam, né, as fotos, eles se sentiram artistas, né, jovens, expondo no único e principal museu da cidade, né? Então foi e isso aconteceu até o ano passado, né? Porque eu concorri a diretora, né? Agora sou diretor, não estou mais na sala de aula, mas foram 20 anos, né? Eu até duvido que, né, dificilmente tem outra escola que talvez tenha um projeto 20 anos onde os alunos expõem trabalho de fotografia no museu, né? Então, o ano passado terminou esse ciclo de 20 anos, né, que estavam de retorne com essa exposição, mas Guaíba, um olhar fotográfico, 20 anos, de 97 até o ano passado, todos os anos, né, os alunos fotografam a cidade e depois expõem seus trabalhos, o olhar deles sobre a cidade, né, nos mais diferentes aspectos, belezas, problemas, né, mas era o olhar deles que tinham sobre Guaíba. Olha que fantástico, né? 20 anos, imagina a quantidade de gerações que passaram por esse projeto, quantidade de jovens que foram, e não é um elogio, é uma constatação, assim, o Valmir realmente inspirou e inspira muitos jovens na área do audiovisual dentro desse trabalho que ele faz. E, 20 anos de trabalho mostrando a cidade, criando a ressignificação da visão do guaibense, não só do jovem, mas aqui já passaram pessoas dentro do colégio de várias idades, claro que o foco é o jovem, sobre essa visão da cidade, de enxergar a cidade como uma cidade bela, que realmente é muito bela, e de ter uns olhos, de ter, como é que se diz, uma visão mais otimista, abrir o horizonte para enxergar outras coisas e ter essa iniciativa de fomentar a cultura dentro da cidade. Isso com certeza foi muito importante dentro da nossa história aqui de Guaíba, né? Um outro fato interessante na área da fotografia, aqui nasceu também o Guaíba Fotoclube, que é o primeiro clube de fotografia da cidade. Surgiu com um curso aqui na escola, né, para a comunidade, e aí nasceu o Guaíba Fotoclube, que esse ano completou 15 anos. É um clube de fotografia que hoje reúne fotógrafos amadores e profissionais. E o ano passado, uma coisa interessante, nós lançamos juntamente com a Libretos esse livro, Guaíba, né, a cidade do sol nascente, né, com fotos do nosso clube de fotografia, né, onde a grande parte das fotografias são dos integrantes do Guaíba Fotoclube. Editora Libretos? Isso, Libretos, né, da Chloe, do Rafael Guimarães, né, são fotos que resgatam um pouco a nossa história, pela fotografia, né. É um livro mais de imagens, né. Realmente bem legal. Que depois marcou os 90 anos da nossa cidade. Nós lançamos no ano passado esse livro na Feira do Livro de Porto Alegre e também na Feira do Livro de Guaíba. Para as pessoas que estão assistindo agora, basicamente como que eles podem ter acesso a esse conteúdo ou adquirir o livro? Esse livro se encontra nas principais livrarias aqui em Guaíba, na Entrelinhas, né? Na livraria do Guima está esse livro. E em Porto Alegre, né, está, porque a Libretos distribui para todo o estado, todo o Brasil, né? Uma editora do Rafael Guimarães que tem diversos livros sobre
sobre Porto Alegre, principalmente. Ele resgata um pouco a história da cidade de Porto Alegre. Ah, que genial, fantástico. E como é que começou essa história aí do Festival de Cinema? Pois é, dentro das minhas aulas comecei a trabalhar fotografia, né, fotos, e aí o conteúdo também era cinema, então só ver filmes, eu trabalhar a história do cinema, mas por que não, ao invés de só ficar olhando filmes, eu conhecer a história do cinema, por que não motivar os alunos a fazerem filmes? Isso na época do VHS, não havia as facilidades que nós temos hoje, do celular, nem existia celular naquela época, e aí lancei a ideia para os alunos e eles abraçaram, né? Aí em 2002 nasceu o primeiro festival de vídeo de Guaíba, né? Primeiro ano só com trabalhos aqui da escola, e a partir do segundo ano eu fui buscar parceria da prefeitura, né? Aí a Secretaria de Educação me abriu as portas, né? E a partir daí iniciou uma parceria da escola com a prefeitura através da Secretaria de Educação, e estamos aí há 16 anos nessa parceria, realizando agora o Festival Nacional de Cinema Estudantil, com vídeos de todo o Brasil e até do exterior, né? Então, recebe vídeos e motiva o aluno não só a ver, mas ao fazer, né? Uau, que fantástico isso! Eu tô realmente fascinado assim com essa história, porque eu tinha ideia do festival e tudo mais, mas conhecer os detalhes é muito legal, e eu tô achando incrível, assim, tipo, a gente está gravando aqui, vou reforçar, já falei no início, mas vou reforçar para vocês que estão assistindo. A gente está gravando direto do Colégio Gomes Jardim, em Guaíba, e o cenário dessa sala é muito legal. Tipo, a gente tem uma câmera aqui, 8mm, uma câmera 8mm, Super 8, 8mm. Uma Super 8, olha só que legal, o Xenon 805S. A gente tem uma Zenit, eu tenho uma Zenit um pouquinho mais moderninha que essa daqui, muito legal. E a gente está se divertindo muito. A gente vai fazer um intervalinho e daqui a pouco a gente volta então com essa história aí do Festival de Cinema. Voltamos então com Papo Pop diretamente do Colégio Gomes Jardim, em Guaíba, no Rio Grande do Sul. Estamos aqui com o Valmir Michelon, que é uma figura importantíssima na cultura, até na relação do Festival de Cinema, grande precursor aí no Festival de Cinema estudantil em Guaíba. E a gente estava tratando justamente sobre esse assunto, né? Agora a gente já conseguiu até colocar água do chimarrão. Então vamos tomando um mate e vamos continuar a conversa. Basicamente, assim, estava falando sobre o início do Festival de Cinema. Quantas edições até agora já rolaram do Festival de Cinema? 15 edições, né? Esse ano, em novembro, teremos o 16º festival, o Cine Estudantil Guaíba. Guaíba, que é conhecido como cidade berço da Revolução Farroupilha, o nosso slogan é que Guaíba seja o berço de novos cineastas. Por que não nascer aqui em Guaíba um grande cineasta, um grande diretor, um grande ator? Então, esse é o nosso propósito, difundir o cinema nas escolas e motivar que cinema também pode ser uma boa opção de trabalho também, né, de cultura, né? E uma coisa interessante que Guaíba, eu sempre digo, Guaíba não tem cinema há mais de 40 anos, né? E o nosso festival é uma opção que Guaíba tem para que as escolas tenham acesso a bons filmes, né? Filmes brasileiros, gaúchos e guaibenses também. E o nosso festival foi uma coincidência que bem no ano que demoliram o prédio do antigo cinema, nós começamos o festival, né? Em março. Um marco, basicamente. Isso foi uma coincidência, embora a ideia do festival vem bem antes, mas em 2002, em março, o prédio, o que restava do antigo cinema foi demolido e aí nasceu o nosso festival, né? Terminou um ciclo do cinema em Guaíba, mas aí começou um novo ciclo com esse festival que tem, de certa forma, fomentado novos cineastas, né? Um dos nossos orgulhos é que nós já temos ex-alunos que participaram do festival, e um deles diz, eu fiz curso de cinema porque um dia eu participei do festival. Então já temos frutos do nosso festival, pessoas que descobriram a sua profissão pelo festival.
aquela semente que germinou e deu bons frutos, né? Ah, legal. E é bacana, assim, essa parte que tu estava falando de fomentar, de cobrir essa lacuna da questão de não ter um cinema na cidade, né? E, ao mesmo tempo, não só oferecer uma alternativa, mas uma alternativa de qualidade, visando bons filmes, com bom conteúdo, que agregue as pessoas que estão assistindo. E... é fantástico, é material para muita coisa. Com certeza a gente vai estar, agora é o 16º? 16º, novembro, de 6 a 14 de novembro. Inclusive, aproveitar esse espaço para divulgar que as inscrições já estão abertas, né, na categoria ficção, propaganda, documentário. Então, trabalhos feitos nas escolas de todo o Brasil, até do exterior, podem participar. Vídeos de até 15 minutos, né, podem mandar seu material. É só entrar no site do festival ou pelo Face, lá está todo o regulamento. Ó, pessoal, importante, vamos salientar, a gente vai colocar o link na edição para que vocês possam entrar em contato no site, e também vamos colocar informações tanto no nosso canal do YouTube quanto na nossa página do Facebook, a Pop Web TV, e a página do Papo Pop também, para vocês acessarem isso daí. Importantíssimo, como vocês ouviram, está abertas as inscrições e não é só regional para Guaíba. Guaíba é uma cidade satélite de Porto Alegre, para quem não conhece. Fica muito próximo, fica aqui vindo de catamarã, no máximo em torno de 30 minutos. Saindo de Porto Alegre, dá para chegar no centro de Guaíba e estar aqui nessa região. Então, o pessoal da Grande Porto Alegre que tem interesse em vir para Guaíba, conhecer um pouco do berço da Revolução Farroupilha, da cultura, conhecer um pouco dessa questão do cinema, vir visitar a escola aqui, Gomes Jardim, conhecer, porque a gente andou pelos corredores agora no intervalo, né? Tem várias exposições de fotos e é culturalmente um lugar muito rico para ser visitado não só por alunos, mas por qualquer pessoa assim, que tem interesse nessa questão cultural. E com relação ao Festival de Cinema, tanto o pessoal da região metropolitana, ou a nível de Rio Grande do Sul, ou como o nosso amigo Valmir falou, a nível de Brasil, vocês podem entrar pelo site, fazer inscrição. Quais são as categorias mesmo? Vamos repetir para o pessoal. Ficção, propaganda, documentário e categoria livre. Depende, fiz um vídeo, não se enquadra em nenhuma das categorias, pode mandar o trabalho também, que será avaliado pela nossa comissão. E destacar que nós já recebemos alunos de diversos lugares do Brasil. Tem um ano que um grupo de alunos veio lá do Acre, eles atravessaram o Brasil e vieram até aqui, né? A gente se sente muito orgulhoso disso. Já tivemos alunos lá do Uruguai, de Montevidéu, que já participaram. Então, vai ser uma semana de troca de ideias, de experiências. Então, todos estão convidados. Um intercâmbio de vários locais, pessoas participando de vários locais. Muito legal mesmo. E como é que funciona assim? Vamos supor, eu quero mandar um vídeo para inscrição. Tem um tempo limite do vídeo? Tem que ter um formato específico? Não, pode ser de celular, pode ser, né, qualquer forma de gravação. E até 15 minutos, o tempo é 15 minutos, né? Isso que a questão do tempo, então, vídeos de 15 minutos, digamos uma amostra um curta-metragem de 15 minutos ali, mostrando um pouco da ideia. Isso, Parece pouco, mas cinema, né? 15 minutos, dá trabalho. Pode ser documentário, ficção, e a propaganda pode ser até 1 minuto e meio, né? Qualquer propaganda que tem um conteúdo, que tem uma mensagem, né? O nosso festival tem essa proposta de vídeos que tem uma mensagem, né? O que o jovem tem a dizer para o outro, né? A gente sabe que às vezes parece brincadeira. O pessoal, às vezes que não tem um conhecimento dentro da área, acha que é muito fácil editar um vídeo e fazer uma produção e tal. Às vezes, gente, para fazer um videozinho de 30 segundos de uma propaganda, existe toda uma produção em torno e horas de edição para sintetizar horas de gravação em 30 segundos e passar o recado. Então, dá um trabalho gigantesco, apesar que na primeira impressão não fique isso, dá um trabalho enorme. Às vezes, fazer um vídeo de 15 minutos vai horas a fio aí, 12 horas, 14 horas de edição, até mais, né? Dependendo do conteúdo, né? Dá trabalho. Mas não precisa ter necessariamente 15, pode ser até 15 minutos, né? Pode ser de 5
Pode ser 10 menor. menor, né? O limite Mas é 15 minutos. O máximo é 15. Até para não ficar um arquivo muito grande, né? E a quantidade de análise vai ser grande também depois. Né? Mas é isso aí, ó. Não deixem de participar. Se vocês querem se experimentar, é estudantil, não é profissional, então se experimentem, mandem se vocês têm vontade de participar nessa área. E ressaltar que além dessas categorias de estudantes, nós temos uma categoria alternativa, que é para quem já não está mais no ensino médio, né, e tem um trabalho e gostaria de participar. Então, que é para universitários ou produções independentes também. Pode inscrever. Sendo ou não estudante universitário, ou pode ser por fora mesmo. Por fora. Também. Tem um espaço também. Aberto, então, a todo público. Tanto estudantes quanto não estudantes que sejam entusiastas do cinema e do audiovisual. E é bacana fomentar isso, né? Porque às vezes se tem a ideia de que é uma coisa muito distante, muito difícil de alcançar, talvez um universo muito seleto, né? Eu falo isso assim pela experiência que eu tive. Tipo, eu nunca imaginei ser produtor multimídia como eu sou hoje em dia. E eu achava que não era uma coisa para mim. E a partir do momento que eu comecei a estudar e comecei a ver, caramba, tipo, eu posso fazer isso, eu tenho condições de fazer isso. Não é algo tão distante. É mais uma questão de trabalho do que de, sei lá, de talento, de qualquer... É mais suor, mais dedicação, né, do que qualquer outra coisa nessa área. Tem que gostar, né? Eu sempre comento e comentava com meus alunos, né? Que hoje eu faço duas coisas que eu gosto: jornalismo, né, trabalho além daqui da escola, parte e a função de professor, né? E o segredo para nós nunca trabalharmos na vida é fazer o que a gente gosta, né? Então tudo fazer o que ama, né? Isso eu acho que é impagável, não tem valor monetário que pague a felicidade de trabalhar com o que ama, porque é uma satisfação. Eu queria agradecer muito, eu acho que agora a gente já vai encaminhando para o final da entrevista, mas eu acho que o Valmir vai ser nosso sócio aí, eu acho que decorrer nos anos, se dentro da trajetória do Papo Pop a gente quer fazer outras entrevistas, acompanhar como é que está indo o teu trabalho, e meus parabéns pelas iniciativas. A gente está carente, às vezes tem muitos professores que não às vezes até nem são tão evidenciados e merecem ser evidenciados. Eu sou muito parceiro de mostrar os educadores que trabalham com amor, que inspiram seus alunos e que fazem um trabalho magnífico como o teu. E eu acho que é maravilhoso isso para a sociedade, é um trabalho de uma grandiosidade gigantesca. A gente tem que apoiar sempre esse tipo de profissional e dar cada vez mais valor. Quem nunca passou por um professor na vida? E quem nunca teve um professor daqueles que faz tu gostar até de uma matéria que tu nem gostava, de tanto amor, tanto carinho que ele passa dentro daquele conteúdo? Então a gente tem que valorizar demais os educadores, porque são fundamentais na nossa vida, tanto para a formação intelectual, mas de repente até de uma forma indireta para a formação cultural e moral das pessoas, né? É isso aí. Eu fico feliz de ter aqui nos bastidores 2 ex-alunos, né? O Silvério e o Cauã, que estão atrás das câmeras, né? E eu acho que é isso, né? E voltem sempre, né? Que a escola está aberta para mostrar o que tem. Né? Nós temos vários professores que trabalham aqui, que às vezes poucas pessoas conhecem como é o trabalho, como é difícil ser professor, né, nessa nossa sociedade, né? Desvalorização, né? Baixos salários, mas tem que ter vocação para ser professor, né? Quem sabe um dia teremos, né, uma educação mais valorizada nesse Brasil, né? Porque é a base de tudo, né? Se nós quisermos um Brasil melhor, menos violento, com mais paz, com mais justiça, tudo isso tem que começar pela educação, né? Por isso que a gente está apostando nisso, né? No jovem, na criança. Né? E dentro da Pop TV e até do Papo Pop, a gente humildemente, dentro das nossas possibilidades, a gente quer o máximo possível disseminar a cultura e as boas práticas, não só de educadores, de pensadores, mas tantos artistas, qualquer pessoa que faça algo de valor, que agregue alguma coisa que agregue um bem para a sociedade, né? Então, muito obrigado mesmo pela participação. A gente vai estar em novembro na cobertura através do Papo Cult com o Silvério.
fazendo a cobertura do Festival de Cinema aí, mostrando os bastidores. E daí, claro, hoje a nossa entrevista foi mais com o Valmir, então era mais sobre a história de vida dele. Claro, a gente falou um pouco sobre o Festival de Cinema, mas em novembro o foco do Papo Cult vai ser o Festival de Cinema. Daí a gente pode apanhar várias coisas legais. Curtam a nossa página no Facebook. Nós temos a página do Papo Pop no Facebook. Curtam a página. Curtam, se você gostou desse vídeo, curte ele lá no YouTube, no Facebook, compartilhe. Dê sua opinião, dê sua sugestão positiva ou negativa. A sua opinião é muito importante para que nós possamos fazer um trabalho cada vez melhor. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.